eu quero com muita alegria convidar para participar dessa nossa DR. Chego lá, ainda chego lá. Espero, em breve, espero que em breve. Mas para estar aqui na nossa... Quem sabe, olha aí os anjos aí, né? Cabe um módulozinho. Mas, meu amigo, com muita alegria que eu recebo o professor Danilo para tratar aqui sobre um tema que é muito importante, acho que um dos temas mais relevantes, tá? Nesse momento das licitações públicas. Vocês estão me ouvindo bem, Danilo? Eu estou te ouvindo bem. Você consegue me ver e me ouvir? O Anderson já falou aqui, ato falho, né? Quem sabe a entidade, Anderson, dizendo assim, rapaz, chama o cara logo, aproveita. Meu amigo, é uma grande alegria. O professor Danilo é um grande especialista em processo legislativo, né? Eu já estou querendo chamar ele há algum tempo, porque o tema que nós vamos tratar hoje repito, um dos temas mais relevantes nesse momento, diante da implantação da nova lei e a necessidade de alguma adaptação por estados e municípios às suas realidades, tá? Então, querido professor Danilo Falcão, né, o DF, já ouvi falar que é o DF, né? Uma grande honra, uma grande alegria tê-lo aqui, tá certo? E, para começar, eu sempre peço, né, ou quase sempre peço, para que os professores, ao se apresentarem, eles contem para a gente, compartilhem só entre a gente aqui, algum caso pitoresco, engraçado, né, peculiar, que aconteceu com vocês, enquanto professor, né, enquanto palestrante. Se você puder compartilhar conosco, algo, obviamente, que não seja censurável pelo STF e afins. Rapaz, deixa eu cumprimentar também essa turma toda, muita gente, muitos compartilhamentos, onde chegou tanta coisa aqui para mim hoje boa, bicho. Fruto de você, tenho certeza, fruto de você, de estarmos juntos aqui. Enfim, mas é um momento de muita alegria. Olha só, você sabe que quando eu iniciei minha atividade profissional lá em 2005, eu dava aulas de licitação e fazia consultoria de licitação em prefeituras, bicho. Você sabia disso, velho? Não, caramba! Pois é, rapaz. Olha o Marcos Alcântara aí, ó. Chegou o cara. Ô, Rony, entre 2008 e 2010, eu fazia consultoria em licitações e pareceres em processos licitatórios. Confesso que de 2010 para cá abandonei. Em virtude de um caso pitoresco. Eu fazia um trabalho na Bahia, em uma determinada prefeitura, e eu, como bom baiano, vou contar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo, né? Então, lá na Bahia, um prefeito adquiriu o mesmo objeto em 6 fornecedores diferentes, e você sabe que há muitos anos, ou melhor, alguns anos atrás, não tão longe, tá? As licitações tinham todo o processo invertido, né? Primeiro eles compravam para depois licitar, né? Normalmente era assim, mas não era aqui no Brasil, era em outro país. Suíça dizem que isso acontece. No Brasil eu não ouvi falar. Aí o cara comprou em 6 lugares e chegou para mim e falou assim, doutor, eu preciso pagar os 6 fornecedores. Eu fiquei imaginando como é que 6 fornecedores ganham uma licitação com um objeto específico, e a partir dali eu tinha um parceiro, né, contábil, que trabalhava comigo também. Eu falei, meu amigo, a partir de hoje eu desisto de fazer essa parte de licitação, porque o amadorismo é extremamente grande, mano. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande na formação do gestor. Eu não estou falando daquele cara que faz o curso de gestão pública, faculdade, o que quer que seja, eu estou falando disso. Estou falando do gestor no sentido de administrar coisa pública de forma profissional. Então, o que eu tenho visto aí, sei lá, há pouco mais de 18 anos aí atuando especificamente dentro dos municípios, pisando nos municípios, é justamente que a gente precisa construir. Temos aí um Everest escalado na produção normativa, na melhora da qualidade dos trabalhos nas prefeituras e nas câmaras, e nos estados também, viu? Nos estados a gente tem muita dificuldade ainda, apesar de os estados terem, sei lá, material humano muito melhor, talvez, ou com mais fartura do que os municípios. Então, essa daí, meu amigo, me marcou, porque foi a partir dali que eu desisti de cuidar de licitações aí nos municípios. Isso é uma pena quando a gente se depara com esse tipo de agente político, né? Primeiro, mandar um abraço para a Carla. Muito obrigado aí pela mensagem, Carla. Mas, assim, quando a gente se depara com esse tipo de agente político, realmente, às vezes frustra. Eu tive uma experiência antes da AGU, logo quando eu me formei, eu fui advogar para uma prefeitura e ele, assim, queria fazer algo que eu discordava, questões morais, e foi uma grande frustração. Não era na área de licitação, mas
moralmente discordei, não é nem corrupção, era só a forma pouco sensível e humana que ele queria tratar alguns agentes públicos. Eu me incomodei, pedi exoneração, né? Mas assim, a gente tem que estar em paz com os princípios. Mas graças a Deus a gente tem visto uma evolução grande, amigo. Eu vejo hoje Sim. gestores mais preocupados. É um processo de amadurecimento, né, institucional, vai melhorando. Com o tempo, eu espero, vai melhorando, né? Espero que vocês estejam ouvindo barulho, mas deu os pirralhos estão aqui em casa. Mas, enfim. Meu amigo, vamos entrar no tema. O tema é palpitante, né? O Anderson Pedra dizendo, né? Perderam as licitações e ganhou o processo legislativo de direito constitucional. Isso mesmo. É isso. Professor Pedra, querido amigo, parceiro aí. Um abração, querido. Ó, outro fera aí, Nier Medeiros, parceiro também. Nier Medeiros também, Nier sensacional. Professor Daniel Almeida, grande Daniel também. Pois é, eu acho que tem melhorado, eu concordo com isso. O Nier tem melhorado na área de licitação aos poucos. Eu acho que a administração pública, notadamente municipal, ela ainda está no nível de maturidade institucional menor do que a gente já conseguiu a nível federal, né? Quero mandar um abraço aqui para a Tainá, parabéns pela aprovação, Tainá. Mas vamos lá, vamos entrar no tema, né? Porque depois vai ficar gravado aqui. Quero que todo mundo que ouça depois, né? Ouvir, senão eles não veem com quem a gente está falando, não vê os comentários, pensa que a gente está delirando, né? Amigo, mundo de licitações, eu sei que a tua área de expertise não é essa agora, né? Você está atuando com mais foco com o processo legislativo, mas você entende de licitação, você convive, já tivemos em vários eventos juntos, e você atua muito próximo dos gestores, né? Dos gestores municipais. O mundo das licitações está numa ebulição. Se bem que agora eu acho que desligaram o fogo, aí está começando a baixar a temperatura, está todo mundo percebendo que esse chá é melhor do que o anterior, né? Mas há sensações ainda de certa insegurança de alguns agentes públicos. Alguns, aqueles que já começaram a usar a nova lei, estão mais tranquilos, já estão adaptados, já estão começando a perceber potencialidades, né? Mas em muitos há uma insegurança, notadamente em municípios. Você que convive muito com gestores municipais, câmaras, né? Órgãos muitas vezes com uma menor estrutura, você acha que eles estão preparados, que há ainda esse modelo de insegurança, esse sentimento de insegurança, ou que isso está passando e eles estão percebendo que dá para fazer e dá para usar bem a nova lei? Ô, Rony, eu gosto de uma frase sua, talvez não com essas palavras, mas você fala muito, você sempre diz que a nova lei de licitações é uma lei boa, é uma lei excelente, ela é muito boa, ela foi produzida, demorou um certo tempo de amadurecimento, seguramente ela é muito melhor do que a 866, seguramente. Tá? Eu gosto muito disso, que você fala. E eu venho propagando uma informação que me parece que é razoável. A gestão pública está melhorando, como você falou, em passos, não talvez como a gente que está na área espere, mas ela está se profissionalizando aos poucos. Agora, tem uma situação que habita o gestor, desde talvez o nascimento dele, que é justamente o sair da zona de conforto. Porque é extremamente confortável ficar onde está, fazer como sempre foi feito. Então, tudo isso, e aí olhando para a construção normativa de atos e normas, etc., nós temos um processo de construção que fatalmente precisa de tempo. E o que eu tenho visto, rapaz, em âmbito municipal, é justamente a acomodação. Acredite, eu tenho parceiros, clientes meus, que correram todos no finalzinho do ano passado pedindo documentação para fazer processo licitatório ainda em dezembro, com base na lei 8666. Por quê? O receio de virar janeiro e ficarem confusos. Como é que eu faço um procedimento com base numa lei nova? Porque o processo de mudança fatalmente gera insegurança. E se a gente tem, especialmente nos municípios, e aqui, Rony, não são os municípios pequenos, são os municípios do país, a gente tem quadros técnicos extremamente reduzidos e ainda uma cultura de que capacitação não é sinônimo de investimento, e sim de gasto. Quando você fala, e aí eu tenho visto muitos trabalhos legais das empresas, dos times que produzem eventos para licitação, uma adesão extremamente grande, pô. Porque é uma área extremamente sensível dentro da gestão e que se o gestor não se ativer a isso, seguramente ele vai ter problemas com prestação de contas.
Aí quando você vem, olha para os municípios e olha, inclusive, para os órgãos de controle, estou me referindo aqui aos tribunais de contas, por exemplo, eles ainda também estão, né? Nem que começando a entender a história desse procedimento. Entendeu? Eles ainda estão se entendendo. E aí já querem impor ao gestor a obrigatoriedade desse cumprimento. O sentimento que eu tenho é que a gente ainda está em fase de construção, a gente ainda não tem posições firmadas, por exemplo, do TCU, porque é tudo muito novo, né? É tudo tão novo que o ano passado já foram editados, um em dezembro e outro agora em janeiro, 2 decretos regulamentando determinadas situações, né? O decreto, eu tenho até o nome, você deve saber aí, mas está aqui, né? E cabe só para o pessoal, o decreto 11.871 de dezembro, né? 29 de dezembro, e o 11.878 agora de janeiro, já regulamentando novas coisas dentro do texto que é novo. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo ainda uma certa imaturidade, mas essa imaturidade com receio. Gente, a gente precisa agilizar, porque eles vão vir em cima da gente, eles vão cobrar. E aí, dentro do que você fala de que a lei é boa, eu acredito que esse processo de construção vai ser relativamente acelerado por conta da necessidade. Porque muitos, e você sabe bem disso, até finalzinho de dezembro estavam lá esperando uma lei para prorrogar. Mais um pouquinho. Né? Você e tantos outros mestres que estão aqui dentro dessa sala. Então, a gente tem que achar o meio termo. Mas é importante a gente entender, especialmente os órgãos de controle, que os municípios ainda estão amadurecendo a sua evolução. Então, a gente precisa trabalhar bastante ainda com eles. Perfeito, amigo. Eu concordo muito com a Luana. Acho que a lei traz muitas oportunidades, inclusive para municípios, né? Com a Carla também, que a gente vai ter necessidade de experimentar mais, de normatizar mais. Acho que foi um equívoco digamos, o assodamento regulamentar, né? Houve muitos regulamentos foram aprovados sem experimentação. Sim. Então, se regulamentava sem experiência, então logo, quando a gente começa a aplicar, vê, poxa, está faltando um monte de coisa aqui. Então, eu acredito que deve-se ter certa tranquilidade. Acredito que os órgãos de controle eles vão ter o bom senso, né, de não há jurisprudência ainda formada sobre a nova lei de licitações de contratos, pouquíssimos acórdãos. Então, vão, obviamente, a compreender eventuais interpretações divergentes, né, concordando com as posições externadas por municípios, estados, por órgãos federais. Eu acredito nisso. Agora, tem um ponto que o Humberto, aqui, acho que foi o Humberto que fez um comentário. Querido, meu querido, sempre está com a gente aqui acompanhando o nosso trabalho. Acho que alguém falou que o áudio estava baixo, não sei se é o meu, eu tirei aqui o fonezinho, melhorou aí para vocês? Tá, não, o seu tá ótimo, o seu tá ótimo. Beleza. O meu é que eu estou preocupado, que eu estou vendo que tá uma correria aqui, direta aqui no corredor, eu espero que não esteja vazando para você. Os filhos fazem parte da carreira artística do home office. Estão os filhos, os amigos dos filhos, aí está uma tropa grande ali no corredor. Uma grande... Mas... de Pernambuco. Obrigado, querido. Mas um ponto que o Humberto colocou que me chama muita atenção, assim, a dificuldade de alguns órgãos que possuem em cumprir toda a regra da lei, né? Eu diria que a gente tem um problema de letargia, a gente realmente tem um problema de letargia, de gestores que, e você tem toda a razão, né, estavam contando com a prorrogação, né, não se prepararam, não prepararam seus agentes públicos, férias escolares, exatamente. Mas tá acabando. E que não se prepararam a essa letargia, mas há também, na minha opinião, uma dificuldade real de cumprir com um texto legal que é bem melhor que o anterior, eu acho, eu tenho convicção disso, mas que é muito analítico, é muito extenso. Eu não acho que ele seja maximalista, mas ele é mais analítico, mais extenso e construído sob uma percepção de estrutura da esplanada dos ministérios, de órgãos federais. Então, por exemplo, o Humberto falou agora há pouco, né, sobre o ETP, né? Talvez realmente um artefato que a nível federal a gente começou a usar, não fazem tantos anos, mas já se usava. De uma hora para outra, tentar impor essa cultura pelo texto legal é uma dificuldade. Mas é justamente para isso que eu acredito que a gente tenha o exercício do poder regulamentar, o mesmo legislativo, por estados e municípios, para adequar a sua realidade. Você acredita que essa
uma das dificuldades talvez seja essa tentativa utópica de uma aplicação homogênea da nova lei. Quer dizer, eu tenho que aplicar as regras da nova lei de uma única forma para todo mundo. Citar um exemplo aqui que a gente já falou em eventos, já trocou certamente ideia em eventos. Por exemplo, o agente de contratação ser nomeado entre servidores efetivos. Puxa, para a esplanada, tranquilo. Para órgãos federais, eu acho que, para grande parte, é algo totalmente possível. Mas quando a gente pensa numa Câmara Municipal de um município de 20 mil habitantes, sabe, de 30 mil habitantes, de 5 mil habitantes, isso, sinceramente, é quase que inaplicável. É quase que inaplicável. Você acha que esse talvez tenha sido uma dificuldade, ou esteja sendo uma dificuldade? Venderam que a nova lei tem que ser essa toda para todo mundo. E talvez Estados Unidos dizendo, poxa, isso eu não consigo. Rapaz, você me fez lembrar daquele nosso encontro que a gente estava no Rio Grande do Norte no ano passado. Falando sobre isso, e eu toquei, inclusive, no assunto, na hora que vocês estavam lá no talk show, você, o professor Paulo, Ronaldo, enfim, aquela turma, a turma toda lá, sobre entender que o arco... Tem um autor, que eu gosto muito de licitações, que ele fala sobre essa sensibilidade do agente de contratação. O autor é esse aqui, ó. Rony Charles Lopes Torres. Conhece esse aqui? Não? Ouvi falar. Para quem não tem, meus sentimentos que eu tenho ainda, inclusive, com a dedicatória, que eu peguei dele lá nesse evento. E me parece que é extremamente relevante o entendimento, João Rony, das peculiaridades dos municípios, poxa. Ó, a Constituição, no artigo 31, fala que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Seguramente, quando a Lei 14.133 foi aprovada, sancionada, promulgada e publicada e passou a valer, seguramente quem está no ar-condicionado de Brasília vai ter muito menos, talvez, dificuldade em implementar aquilo ali. Por quê? Porque muita coisa nasceu lá. Ó, a gente tem um amigo em comum, mais amigo seu do que meu, mas um querido, super atencioso comigo, que é o professor Victor Amorim, que esteve dentro da história lá. Então, o Victor está lá. Né? Victor. E aí, vou deixar um registro aqui já. Ó. Tem um artigo dele, muito legal, no Observatório da Nova Lei de Licitações, que ele é o coordenador, que ele traça toda a cronologia da tramitação, desde o projeto de lei, quando ele nasceu, até a aprovação da Lei 14.133, lá em 2021. Quem tiver curiosidade, dá uma lidinha nesse artigo do professor Vitor, que é muito legal. Aí, quando você olha para a realidade dos municípios, para você que está lá, você, Rony, você, Marcos, você, Paulo, que está vivendo aquilo ali, que entende, inclusive, que analisou o projeto de lei, seguramente o entendimento de vocês é muito maior, vai muito mais além daquele cara que está lá no município. Não só nos municípios pequenos, mas também nos municípios de capital. Seguramente, capital de estado tem dificuldade. Por quê? Porque o procedimento, o processo de construção do aprendizado ainda não chegou. Tem um ponto que eu gosto muito e que eu sinto muita falta de existir, que é justamente as escolas de governo, que tem previsão constitucional para qualificar o servidor. Então, quando eu olho para uma lei que é bonita, como você fala, é uma lei muito boa, mas que eu não consigo ainda entregar, compartilhar o ensinamento técnico para que o cidadão, o servidor lá do município, entenda aquilo ali, seguramente vai ter dificuldade. Aí você vem com o agente de contratação. Tem um vídeo, eu acho que até mandei para você esse vídeo, de um vereador falando, reclamando que o prefeito mandou um projeto de lei para criar o cargo de agente de contratação no município e que aquilo ali é um absurdo e que não pode ter mais cargo. Quer dizer, eles não sabem nem o que estão fazendo ali. Nós temos vereadores presentes aqui na live, eu vi alguns aqui que me seguem. Ó, o vereador, aqui eu vou falar isso aqui, Rony, porque eu falo em todos os lugares que eu vou, especialmente quando eu estou falando para o legislativo. Hoje o vereador faz praticamente tudo que ele não vai fazer. Ele precisa entender o que é fiscalizar, ele precisa entender o que é legislar. Ele não sabe o que é a produção normativa. Não somente o agente político, vereador, mas o pessoal das prefeituras também. Então, a gente tem um caminho muito grande a percorrer, especialmente em relação ao amadurecimento da gestão. E quando eu olho para as especificidades dos municípios, o Rony, aqui em Aracaju, ou melhor, no estado de Sergipe, nós temos 75 municípios. 50 câmaras municipais não têm um servidor efetivo. Me permitam, o telefone tocou, eu estou em casa aqui, vou deixar lá. Ó, Rony, em Fortaleza, no Ceará, capital do estado do Ceará, município com
talvez 500, 600 mil habitantes, não tenho aqui de cabeça agora. O primeiro concurso público que aconteceu na Câmara Municipal de Fortaleza, capital do estado do Ceará, foi em 2020. Seguramente, eles que estão lá ainda estão em processo de construção. Eu encontrei situações referentes à técnica legislativa, ao processo legislativo dentro da lei orgânica do município de Fortaleza, que eu nunca vi em nenhum dos pequenos municípios que eu já andei pelo país. Eu estou falando de uma capital. Então, o processo de maturação da história, da construção e da formatação do que é interessante para mim no município é extremamente relevante. A gente tem aqui na sala o professor Tiago Benassi, que é querido parceiro lá de Pernambuco. Grande Tiago. Está aqui, está aqui. Cara bom, preparado. Esse menino vai longe, viu? Já está. Tiago mandou para mim uma regulamentação linda. Vou fazer mista de cor, por exemplo, que eu acho que ele está aqui ainda. Uma regulamentação para uma Câmara Municipal linda. Já a gente vai falar das câmaras, eu vou entrar nos pormenores. E falamos do agente de contratação. Eu um dia liguei para ele, eu falei, Tiago, e esse agente de contratação aí, como é que funciona? Porque eu lembro que eu conversei um dia com o Rony em relação à possibilidade de ele ser um cargo. Eu não vou entrar no aspecto material da norma, porque aí é com vocês. Mas como é que eu digo que ele não vai ser efetivo? Eu tenho que dizer dentro da minha regulamentação. Então, esse tipo de situação, a gente precisa juntos construir. Quando o Tiago mandou para mim, eu falei, vamos dar um jeito de ajeitar isso aqui, digamos assim, né? Para melhorar a qualidade, para possibilitar ao servidor, à Câmara, ao presidente, ao gestor da Câmara, ter esse agente. Porque muita gente fala assim, tem que ser efetivo, como eu escutei de um determinado contador, tem que ser efetivo e ele pede emprestado ao município. E se o prefeito não ceder? Então, são esses aspectos, o Ronaldo Correia chegou a ele, são esses aspectos, Rony, que a gente precisa internalizar e entender com peculiaridade. O prefeito tem que ceder, e se ele não ceder? Como é que faz? Então, a partir daí é que a gente vai construir nossas regulamentações, digamos assim, nas câmaras, no município, enfim. E veja, eu particularmente eu gosto, eu defendo muito a ideia da profissionalização com servidores efetivos. Agora, eu não posso ser insensível à realidade, né? A gente não pode ser insensível à realidade, né? É curioso, eu já dei muita palestra e aula em tribunais, repletos de cargos de comissão. Repletos de cargos de comissão. Então, e não estou dizendo que é ruim, porque eu não sou contra cargo em comissão. Sei que há excessos em muitas organizações municipais, estaduais, há muito excesso. Isso deve ser combatido? Acredito que sim. Não apenas para o exercício da função de cargo de agente de contratação, mas várias outras. Tanto que eu defendo que o artigo 7º é uma norma geral, quer dizer, aquele que dá diretriz de profissionalização, mas que permite, por exemplo, ao órgão de controle que ele possa ter essa leitura sensível, proporcional, razoável, que pegue uma Câmara Municipal como a de Fortaleza e cobre a ela ter servidor efetivo sendo agente de contratação, ter servidor efetivo, parecerista jurídico na área de licitação, controle interno na área de licitação, ela tem condições de tê-lo. Agora, que tem a acessibilidade de compreender que um pequeno município cearense, com 20 mil habitantes, com 18 mil habitantes, ele não tem essa mesma condição, não neste momento. Não neste momento. Então, acredito que essa sensibilidade é necessária em relação a essa aplicação. Agora, para responder uma ouvinte aqui, a Marjorie, ela colocou 2 vezes a pergunta se uma Câmara Municipal poderia usar a regulamentação municipal. Em relação ao poder regulamentar, sim, Marjorie. Agora, a Câmara pode também ter uma resolução para disciplinar como vai ter a organização do seu processo licitatório, das suas comissões, designações, de acordo com a sua estrutura. Nem sempre a mesma estrutura, né? Nós temos na prefeitura, nós temos também na Câmara. E aproveitando essa deixa da pergunta da Marjorie, meu amigo, em relação às propostas legislativas para disciplinar aquilo que não é regra geral de licitação. Porque o grande problema é que o legislador poderia ter dito, né? Isso aqui é regra geral, isso aqui não é regra geral. Ele não fez isso. Cabe a doutrina, a jurisprudência ficar tentando apontar, olha, isso aqui nunca foi regra geral, de acordo com a posição do STF, quando a lei tinha 120 e poucos artigos, agora com 200, que entrou em tema que era tratado por IN, é óbvio que vai ter coisa que não é norma geral, né? Então, mas como a lei não fez isso, você acha em relação a essas propostas legislativas que não vamos entrar nem no dilema, né? O que é norma geral e o que é não norma geral, mas
chegando a alguns consensos que isso aqui não é norma geral, né? Por exemplo, publicação em jornal de grande circulação. Por exemplo, eu acho que não é norma geral. Mas vamos imaginar que isso aqui chegue a ser um consenso, que não é norma geral. A designação do pregoeiro, né? Vamos imaginar que a essas situações se chega a um consenso de que não é norma geral. Em relação à proposta legislativa para tratar desses temas não gerais, apenas o executivo vai poder propor essas leis, ou o legislativo também pode apresentar propostas tratando sobre licitação. Explica para os nossos ouvintes aqui digamos, o limite de competência que cada um possa ter em relação a essa matéria, por favor. Rapaz, aí você me deixou em casa agora. Deixa eu começar aqui trazendo, você falando em norma geral e norma especial, né? Agora, recentissimamente, acho que me parece semana passada, o TJ do Rio declarou a inconstitucionalidade de uma lei municipal. Você acompanhou isso seguramente, o professor Pedra também acompanhou, inclusive postou. Né? A declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal que dilatou o prazo para 60 dias daquelas obras paralisadas pelo município, pelo ente, né, digamos assim. Né? Sendo certo que lá no artigo 115 fala do prazo de 30 dias. Então, e o TJ disse, olha, isso aqui, teoricamente, é norma geral, né? Então, a gente não vai entrar nesse aspecto da norma geral. Me permita voltar um pouquinho a uma resposta sua, a Marjorie. Em relação à proposta legislativa, pelo menos é o sentimento que eu tenho, para essa regulamentação acontecer na Câmara, deveria ou poderia ser um decreto legislativo. Mais adiante a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos voltar para a legitimidade ativa, digamos assim, para deflagrar o processo legislativo, no caso de tratarmos de uma norma específica, uma lei municipal. Tá? Sem falar aqui do decreto regulamentar que cabe ao Executivo, que a gente pode também pontuar rapidinho sobre isso. Mas vamos imaginar que seja uma lei. Primeiro ponto que eu acho extremamente relevante e importante, Rony, é a gente diferenciar se essa regulamentação seria por uma lei ordinária ou uma lei complementar. O ano passado, houve uma prorrogação, deixa eu achar aqui o número da lei para não perder. Houve uma prorrogação da nova lei de licitações. Foi a lei complementar 198, né? De 29 de junho. Ela prorrogou a nova lei de licitações. Olha só o que eu vou dizer aqui. A norma nasceu em Brasília. Teoricamente, os melhores quadros técnicos em relação à consultoria devem estar lá. Os melhores, ou um dos melhores, né? Dentro da Câmara e do Senado. Mas nasceu uma lei complementar. Certo dia, conversando com um amigo professor, especialista em licitações, e aí eu falei a ele assim, vem cá, por que você acha que o Congresso editou uma lei complementar regulamentando a Lei 14.133? Aí ele disse assim, para a gente ter maior segurança jurídica. Nossa Senhora! Aí eu falei assim, tipo, como assim? Aí ele falou, não, porque você sabe que o quórum para aprovar a lei complementar é um quórum qualificado, vai dificultar mais o processo. Aí eu disse ele bem assim, meu irmão, é um amigo queridão, parceiro. Por isso que eu não vou falar de conteúdo material de licitações. Agora, da produção da norma, a gente pode falar. Eu disse assim, vê só, essa norma que nasceu em Brasília é uma figura alienígena. É uma norma totalmente atécnica, por motivos bem simples. Rony, número 1, eu tenho uma lei complementar invadindo uma competência material residual de uma lei ordinária. O Supremo tem N decisões que diz que o rol das matérias a serem tratadas por lei complementar estão taxativamente previstos na Constituição. E até onde eu sei, não está dizendo que lei complementar vai falar sobre licitação. Está dizendo que haverá uma lei sobre licitação. Se está escrito haverá uma lei e não está escrito que essa lei é complementar, essa lei é ordinária. Então, teoricamente, tecnicamente, dentro da construção do processo legislativo, eu conseguiria alterar essa lei complementar através de uma lei ordinária. Sim. Porque a lei é apenas formalmente complementar, né? Para quem não é da área aqui. Formalmente ela é complementar, mas material e juridicamente ela é ordinária. Então, há uma tecnia gigante. Esse é um ponto bem interessante. Esse debate foi muito interessante na área do direito tributário alguns anos atrás. E justamente isso, se uma lei complementar disciplinar tema que não está feito, não está separado pelo Constituinte para matéria complementar, ela é materialmente lei ordinária. Perfeito. Então, eu sempre falo para os alunos, por exemplo, as regras de licitação da Lei Complementar 123 para a microempresa. Teoricamente,
podem ser alteradas por uma lei ordinária, porque elas materialmente são lei ordinária. E olha só, o gestor não conhece isso, porque ele acha que ele só pode mudar aquele ali por uma lei complementar, por falta da capacitação. Aí você olha para o quórum, ó. Se eu tenho, vamos imaginar aqui, uma Câmara Municipal com, olha o que eu vou dizer aqui, 9 vereadores, a maioria absoluta de 9 são 5. Uma Assembleia como essa Sergipe, 24 vereadores, 24 deputados, a maioria absoluta são 13. Se for uma lei complementar, eu tenho que ter no mínimo 13. E se for uma lei ordinária, Rony, eu asseguro a você e a todos que estão do outro lado escutando a gente aqui, que eu consigo aprovar essa lei com um voto apenas. Um voto, sendo uma lei ordinária. Basta eu ter 23 abstenções, Rony, e um voto favorável. Aprovei. Aprovei a lei de licitações no meu estado, cara. O pessoal não conhece isso, pô. A única pessoa que fala sobre isso, esse ponto específico no Brasil, são duas. Eu e o professor João Trindade Cavalcante Filho, que nesse último livro dele, recente agora, lançado ano passado, ele fala sobre isso. Então, perceba que a dinâmica do processo legislativo, meu amigo, tem tanta coisa linda dentro que o gestor não conhece, que o servidor... Olha, eu acho que foi a Priscila que falou, Priscila Vieira, lá do Pará, querida, ela falou sobre oportunidades. Rony, o que você faz com o seu programa lá do Roniflix e do curso Premium, você abre oportunidades, meu amigo, para muitos colegas da área jurídica ingressarem nesse mercado que é extremamente carente de bons profissionais, pô. Eu tenho um curso, eu não vou falar dele agora aqui, que é uma novidade, mas o professor Petra, que está aqui com a gente, vai estar comigo nesse curso também. Vou depois falar em outro Pode momento. falar, fica à vontade, pode falar. Ele está nascendo, já está pronto, só está faltando criar a identidade. Está chegando, está chegando. Mas é um curso inédito no Brasil de formação em processo legislativo, que é o que você faz no seu curso Premium. Eu tenho certeza que o cara sai dali, teoricamente o aluno sai pronto para trabalhar. E a oportunidade vai vir. Eu não tenho dúvida que esse projeto seu é incrível. Então, quando a gente olha para essa formatação jurídica, e aí eu venho para a lei complementar 198, para mim há uma distorção na norma. Ó, o outro ponto, só para fechar aqui, que me parece esdrúxulo, é que você tem uma lei complementar, ou que fosse uma lei ordinária, falando de licitações e de FPM. Não há qualquer conexão material dos conteúdos. Então, a lei nasce disforme, digamos assim, né? Com uma tecnia, bicho, poucas vezes vistas, tá? Então, quando eu olho para essa regulamentação municipal, eu preciso olhar para o processo legislativo constitucional, para falar de iniciativa. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão, para mim, a mais linda de todas, em relação ao processo legislativo. Quem quiser anotar, anota aí, e bota o link aí, de repente, é a ação direta de inconstitucionalidade, número 430. O relator é o ex-ministro Sepúlveda Pertence, lá do ano de 1994. E, basicamente, ele diz o seguinte: as regras do processo legislativo constitucional são de reprodução obrigatória para os estados e municípios. Tudo que diz respeito ao processo legislativo tem que ser reproduzido em âmbito municipal e estadual. E ele coloca entre travessões, inclusive matéria com reserva de iniciativa. E essas matérias com reserva de iniciativa, Rony, eu não tenho como, em âmbito municipal ou estadual, ampliar para além daquelas que estão postas lá na Constituição. Se eu preciso reproduzir o processo legislativo constitucional, adaptando, lógico, à realidade de estados e municípios, eu tenho que reproduzir matérias com reserva de iniciativa. E na Constituição, especialmente lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, se não me engano, que fala da competência privativa do Executivo legislar mediante lei sobre 2 pontos. Aquela lei é uma lei ordinária. Aí a lei concede situações lá. Não fala em competência privativa do Executivo para legislar sobre licitações. Então, seguramente, o sentimento que eu tenho é que tanto o Executivo quanto o Legislativo teriam legitimidade ativa para deflagrar o processo legislativo de uma lei de licitações em âmbito municipal ou estadual. E aí, mais uma vez, fazendo referência aqui rapidinho ao artigo lá do professor Victor Amorim, o projeto de lei que derivou a nova lei de licitações nasceu no Senado Federal. Foi uma norma de iniciativa de senador. Então, olha só, eu consigo regulamentar via lei ordinária, pensando no aspecto de abstração e generalidade para uma amplitude municipal, né? Se é uma lei, engloba todo mundo, executivo e legislativo. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Para, a partir daí, a gente entender as peculiaridades. O que eu não acho que deve acontecer é o que muitas vezes acontece. O prefeito manda, o cara senta, não discute absolutamente nada, aprova, manda para ele, está tudo certo. Então, a gente tem que melhorar a qualidade da produção normativa também. Show, amigo. Falo muito, velho. Não,
Tá ótimo. O professor Alessandro entrou, falou que tem uma pertinência. Os municípios fazem licitação com o FPM, com o dinheiro do FPM. Aí foi a pertinência. Ele fez uma brincadeira. Aí, tem a sua cara, mas não tem, para mim não tem conexão, não. Não tem, não. Não, foi uma brincadeira, professor. Essa foi uma brincadeira. Tem aqui a pergunta. Alexandre, eu até já tratei sobre isso em postagens anteriores no site, coloquei a opinião, tá? Obviamente, tem opiniões divergentes sobre a possibilidade ou não de continuidade dos processos, mas eu já coloquei lá minha opinião, tá? Adriano, que vai ter que sair, um abraço, Adriano. Espero vai ficar gravado aqui para quem não puder assistir ao vivo, assistir depois. Marque na postagem, vou deixar lá comigo também. Pronto, já falaram aqui, se você tem sorteio já do curso, viu? Já pediram aqui também. Eu não conversei com você sobre isso, não. Mas se você permitir, eu posso falar do curso às escuras, eu posso dizer quem são os professores, qual é a ideia. Pode, e aí claro. Você pode o seu sorteio aí. Pode. Não sei, acho que não vai dar tempo do sorteio, de fazer o sorteio agora. Pode fazer depois, você cria uma regra, mas falar do curso você pode com certeza, meu amigo. Finalzinho, a gente fazer o seguinte, é só ficar curioso, ficar aqui com a gente. Pronto. No finalzinho aí você fala e fala as regras do sorteio quando for fazer, tá bom? As regras são suas, é para seus alunos. Tá, valeu, obrigado. Tem um monte de curso prêmio, tomando curso prêmio é pidona, viu? Alguém já pediu? Quero participar do sorteio, outro eu quero, por aí vai. Meu amigo, em relação ao poder regulamentar, né? A gente falou já de propostas legislativas, você defendeu essa possibilidade ampla de disciplinar o tema, licitações e contratos, em relação ao poder regulamentar por estados e municípios, né? Quais as suas orientações para que essa competência ela seja exercida com segurança? Porque eu defendo a possibilidade de termos regulamentações por estados e municípios que aproveitem um legado federal, boas coisas que foram feitas na federal, mas adequem à sua realidade. Mas muitas vezes eu vejo regulamentações que ou repetem, sem reflexão, o que vem do federal, ou muitas vezes cometem algumas falhas técnicas na regulamentação. Quais as suas sugestões para que essas regulamentações possam vir aprimorando e com a segurança jurídica? Primeiro ponto, imaginar na formação e a capacitação do servidor. A gente precisa entender isso. Volto aqui rapidinho. Aquela decisão do TJ do Rio. Foi dilatado o prazo. Seguramente, quem produziu a norma talvez não tenha o entendimento de que aquilo ali poderia ou não ser norma geral, enfim. Porque tudo é muito novo ainda, né? Qual é o seu sentimento em relação a esse prazo, onde? É norma geral? Só para eu saber aqui. Desculpa, qual o prazo? O prazo de prorrogação da lei? Não, para a publicação das obras paralisadas, aquele prazo lá. Olha... Você tem uma coisa formada aí? Eu não falei no livro, não falei no livro sobre isso, mas para mim aquilo não é norma geral, não. Regra de publicação, de publicidade. O Marcelo Justem Filho costuma tratar sobre isso também no seu livro. Ele também defende que regras de publicidade de ato não deveriam ser normas gerais. Eu concordo. Eu concordo que acredito que pode ter, sim, interesses diferentes nas unidades federativas para disciplinar de maneira diferente o assunto. Mas eu não li o acórdão de cada Anderson. À primeira vista, eu falei, por que ele está se metendo nisso? De repente, pode ser uma situação singular no município. A gente tem que pensar nessas situações também. Como tudo é muito novo, então muita coisa, muitos questionamentos vão surgir. Quando você fala da produção em relação à norma e buscar um pouco de segurança jurídica, não é copiar o que está na lei federal, trazer para cá. Mas é ter o discernimento, e me parece que falta ainda, ou melhor, haveria necessidade de um pouco mais de sensibilidade do entendimento da realidade do município pelo gestor, e aí caberia, não estou me referindo somente ao gestor, a alta administração, prefeitos, secretários, aqueles diretores, mas para entender a realidade das demandas do município. Eu questiono muito em relação aos processos, por exemplo, de elaboração das peças orçamentárias, sem uma análise pretérita. Eles não olham para 2, 3 anos atrás, aí fazem todo ano orçamentos ruins. Aí você vai produzir uma norma que é sua, que nasceu agora e que está tudo muito verde. Se eu não achar o melhor entendimento das minhas demandas municipais, qual a minha demanda, qual a minha necessidade, seguramente essa norma pode ser questionada. Aí a gente tem os decretos regulamentares do Executivo, que também podem ter questionamento. Esse decreto, essa norma aqui, deixa eu tentar achar uma conexão aqui. Essa lei do Rio de Janeiro,
imaginando a gente que o prazo para a publicação de obras paralisadas, que está lá no 115, é norma geral, imaginando assim, eu poderia ter esse termo, esse ato, suspenso pelo legislativo. Não precisaria nem ir ao judiciário, porque se fosse norma geral, se o entendimento consolidado fosse que é norma geral, aí o legislativo, com base na Constituição, poderia sustar aquele ato. É inconstitucional. E o legislativo tem, com base constitucional, lá do artigo 84.4, inciso 4, como competência exclusiva, sustar atos do Poder Executivo que exorbite o poder regulamentar. Esses decretos de regulamentação, me parece que nesse momento, olhando para o município, é o ato normativo mais adequado para essa regulamentação, nesse momento. Por quê? Aí é o meu sentimento. Porque me parece que como a lei, como é tudo muito novo, se eu fizer uma lei, desculpe, isso mesmo, Humberto, artigo 49.5, eu falei 4, preciso 5. Seguramente, com a evolução dos entendimentos sobre a nova lei, se eu fizesse uma lei ordinária e precisasse estar mudando sistematicamente, seria ruim. Então, talvez nesse momento, os decretos regulamentares fossem a melhor forma para o executivo regulamentar. Agora, o sentimento que eu tenho é que eu tenho pouquíssima segurança jurídica nisso. Porque amanhã, ao bel prazer do prefeito, ele pode editar um outro decreto, mudando tudo aquilo que ele falou dias atrás. Isso confunde, inclusive, quem vai vender para o gestor, para o município e para o Estado, né? Pode confundir, porque eu vou ter que estar me atualizando sistematicamente em relação às regulamentações municipais. Se eu tenho uma lei formal, no sentido estrito, talvez eu tenha mais segurança jurídica se efetivamente eu tivesse uma lei. Então, aí, teoricamente, para eu mudar, eu tenho um outro procedimento totalmente diferente daquele decreto regulamentar, que é editado pelo Executivo. Me permita um parêntese, Rony. Tem muitos presidentes de Câmara, imaginando eles, que também podem editar um decreto regulamentando a lei. Ato personalíssimo. Aquele decreto regulamentar do Executivo, que deriva do inciso 5 do artigo 84 da Constituição, é privativo do Executivo. E o pessoal das câmaras não tem entendido isso. E muitas vezes confundem também esse decreto, Janderson, meu amigo querido, esse decreto com aquele decreto legislativo, espécie normativa primária, que deriva do artigo 59 da Constituição. Então, a gente tem um mix de confusão interna, especialmente no legislativo, tá? E aí a gente pode falar um pouco sobre a regulamentação nas câmaras, qual é a ideia, pelo menos o sentimento que eu tenho, mas para que eu tenha um mínimo de segurança jurídica, a gente precisa seguramente, estar bem assessorado. Eu falo muito em assessoria e consultoria, porque os municípios são carentes. A gente não tem profissionais que consigam agregar. São 5.700 municípios. Será que hoje a gente tem preparado no Brasil 5.700 profissionais prontos para enfrentar processos licitatórios com base na nova lei? Será? É um questionamento. Seguramente a gente ainda vai precisar, você aí com o seu time aí do curso prêmio, seguramente muitas turmas virão. E eu vejo os comentários os melhores possíveis. Porque você vive o dia a dia da história. E, ó, eu já li seu livro 2 vezes. Eu não sei fazer uma licitação, porque o professor que acha que sabe o conteúdo só por ler o livro, sem pisar no chão, meu amigo, seguramente ele vai enfrentar barreiras. Eu sou tão grato, Rony, às experiências que eu tive desde o ano 2007, quando eu comecei a dar aulas, de 2007 para 2024, vamos lá, 2023, será 15, 18 anos. O maior aprendizado que eu tenho não foram os sei lá quantos livros que eu li, mas o estar na sala e o cara dizer assim, vem cá, Danilo, como é esse negócio aqui? Aconteceu isso aqui, eu faço o quê? Porque, meu amigo, o chão de fábrica é que legitima o conhecimento. Ler livro traz base. Agora, na hora do embate, que o processo licitatório aqui para quem está na área, que o cara apresenta um documento, que aquele documento ali na hora que você vai ver como é que o negócio funciona. Então, a prática é que credencia muita gente a voar, como você, por exemplo. Eu acho, amigo, que a prática é o melhor laboratório, né, para o operador do direito, é justamente pegar os anseios de quem está na ponta e, com isso, tentar construir as soluções jurídicas coerentes, né? Respondendo aqui um seguidor, um participante, o Gessé perguntou sobre há pontos que exigem que eles regulamentem e aquilo que não exigem que regulamente, se eles podem usar o federal, o regulamento federal. Gessé, veja, você pode usar o regulamento federal, é uma forma até de você regulamentar, definir. Eu lembro
que mesmo antes, quando foi lançado o pregão eletrônico, muitos faziam isso, né? Decreto, artigo 1º, aplica-se o decreto 5.450 da União. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrários. Você pode fazer, né, aplicar o decreto, só que não é uma boa técnica. Por quê? Porque o decreto federal é feito pensando na realidade federal, que não é a mesma realidade dos municípios. Então, o município que simplesmente repete o federal, ele deixa de exercer uma competência mais adequada à sua realidade, né? Adequada à sua realidade. Então, eu acredito, a gente vai ter muito isso, amigo, eu concordo com você, amigo Danilo, gente que regulamentou no Ctrl+C, Ctrl+V agora e depois vai ter oportunidade de melhorar seus próprios regulamentos. Eu vejo isso até como uma coisa positiva, né? Talvez a falha da nova lei, a grande falha para mim dela, é justamente ser muito analítica, tratar de temas que não precisariam estar nela, que deveriam estar em regulamentos, e isso engessa, né? Dá segurança jurídica? Dá, mas ao mesmo tempo engessa. Eu vou citar um exemplo que é a pesquisa de preços. A gente começou a regulamentar a pesquisa de preços a nível federal em 2004. Salvo engano, em 2004 mexeram nela. Em 2007 mexeram de novo. Acredito que no mês de 2014. Né? Em 2014 mexeram, em 2017 mexeram. Salvo engano, mexeram mais uma vez, e depois de 2020 mexeram de novo. Se fosse uma lei, seria muito difícil ter mexido. Com certeza. Mas essas mudanças, né? 2014, meu amigo Marcos me corrigiu, obrigado, Marcos. Mas essas mudanças foram para melhorar o regulamento. Então, você regulamentou, foi experimentando, poxa, vamos melhorar aqui, foi experimentando, vamos melhorar isso, foi experimentando. Então, talvez se a lei fosse mais enxuta, permitisse essa maior flexibilidade. Mas o próprio ministro Anastasia, né, a gente tem a sorte tivemos a sorte de ter um excelente relator no Senado por esse projeto de lei que gerou a nova lei de licitações. Ele bem já historiou isso em alguns eventos, que foram os próprios gestores, né? A gente precisa de segurança jurídica, então talvez, por mais que eu gostasse de uma lei mais enxuta, talvez essa tenha sido a solução mais sábia mesmo para a nossa sociedade. Eu digo que na área de licitação, mais do que razão, o pessoal quer ter segurança jurídica. Com certeza, com certeza. Porra, deixa eu pegar uma pergunta aqui, bicho, super interessante aqui do Luizinho, enfim, Luizinho, ele fala assim, ó, a Câmara poderia sustar um decreto do Executivo que englobou a Câmara também em sua regulamentação, uma vez que a própria Câmara fez sua regulamentação. Ó, que pergunta boa do caramba, bicho. Esse decreto do Executivo, ele alcança tão somente a estrutura do Executivo. Sob nenhum aspecto ele vai alcançar o Legislativo. De jeito nenhum. Porque esse decreto regulamentar é para tão somente órgãos ligados ao Poder Executivo. Bom isso aqui. E não tenha dúvida que isso pode estar acontecendo na prática, viu? Prefeitos editando decretos dizendo isso aqui também alcança a Câmara. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, Luizinho, se porventura isso tiver acontecido no seu município, cabe ao Poder Legislativo elaborar um ato. Na verdade, não é um ato. É uma espécie normativa para sustar aquele ato do Poder Executivo, né? E a gente sabe que essa sustação, ela se materializa dentro da dinâmica do processo, não é minha área, né? Não é minha área. Dentro do processo legislativo, através da espécie normativa chamada decreto legislativo, que tem um efeito externo. Ô, prefeito, eu estou suspendendo aquele ato seu. Efeito externo. É importantíssimo a gente ter o discernimento do que seria uma resolução e que seria um decreto legislativo também, né? Diferenciando isso na prática, os efeitos especialmente. Perfeito, amigo. Quero mandar um abraço para Vivi Vilarim, aluna da Pós-Service EAD. Obrigado, a gente não tem tanto contato online com os alunos da Pós-Service EAD e ela fez um comentário que realmente eu tratei sobre isso na última aula que eu gravei. Reiterando, pessoal, quem tiver interesse, esse mês de janeiro está lançando uma nova turma com desconto muito especial. Entra lá no site da Pós-Service. Na minha bio tem um link também para acessar, vale muito a pena. Quem quer uma pós-presencial, vá fazer lá na Faculdade Baiana de Direito de Salvador. Nós temos Aí vai ter um evento bem bacana agora em março que a gente vai fazer para lançar uma nova turma. Meu amigo, já que a gente entrou agora em câmaras, o que mais você acha que as câmaras podem fazer para se preparar para a nova lei de licitações, né? Adequando as realidades? As câmaras municipais, sobretudo, né? Elas têm esse desafio. As estruturas são bem menores nas câmaras municipais.
Né? Mesmo uma Câmara Municipal de um município de 50, 60 mil habitantes, 70 mil habitantes, muitas vezes quase não tem servidor efetivo. Né? Como você pode como as câmaras podem fazer? Elas têm um papel enquanto legislador sobre o tema, né? Mas tem também um papel enquanto órgão da administração que licita, que contrata. O que é que elas podem fazer para atuar diante da nova lei de licitações, seja como legislativo, seja como órgão da administração, regulamentando não adequando às suas realidades? Maravilha, excelente pergunta. Eu vou cumprimentar aqui todos os servidores do Legislativo do Brasil, em nome na pessoa do querido Irã, que é servidor lá de Caraúbas, um cara muito inteligente, estava com a gente, inclusive, no Licitar o ano passado. Eu fui novamente ao Rio Grande do Norte ano passado fazer um evento lá com o time da CEPLAM, e o Irã estava também, não perde um cara muito preparado, enfrenta muitos desafios, carrega muita coisa nas costas. Ó, aproveitar da Câmara, ó. A Câmara pode regulamentar recepcionando o decreto do Executivo. Veja só. Fabi, Aluna Prêmio, um abração, Fabi. Fabi, levanta a bandeira aí. Módulo do DF com o Rony. Ó, Rony, a Câmara, eu tenho visto e escutado, eu estou recebendo, bicho, um monte de direct aí, perguntando como é que essa regulamentação poderia acontecer dentro das câmaras municipais. Eu escutei de um colega advogado em um determinado estado que lá todas as câmaras estão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V e elaborando um projeto de resolução para regulamentar a nova lei de licitações. Veja só, tecnicamente, eu tenho uma distinção extremamente importante entre as proposituras, as normas jurídicas primárias, decreto legislativo e resolução, especialmente sobre o aspecto do efeito. Qual é o efeito da resolução? Bem, de forma rápida e simples. O efeito é interno, ou seja, vai surtir efeito para dentro de minha casa. E o decreto legislativo, qual é o efeito? O efeito externo, para além dos muros da minha casa. Então, eu vou tratar de normas que têm a ver comigo, mas também vou dizer, para você vai funcionar assim. Por exemplo, o decreto legislativo para sustar o ato, o decreto legislativo para referendar, para aprovar ou rejeitar a prestação de contas do Executivo, efeito externo. E conversando com essa turma toda, muitos mandaram para mim projetos de resolução. E eu, sinceramente, fiquei confuso se seria uma resolução. Na resposta, uma das respostas que você deu, você falou em resolução. Mas, perceba, é um processo de construção. Com quem eu estou conversando, eles estão meio que entendendo que faz sentido o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer aqui. Bom, se eu quero regulamentar não somente coisas internas, mas, por exemplo, aí talvez você possa me dar mais exemplos, não vem aqui em minha cabeça agora, mas vamos lá. Eu quero dizer a você que vai contratar comigo como é que você vai contratar. Pode fazer isso. Um parênteses, rapaz, quero mandar um grande abraço para o João Vitor, né? João Vitor Pedra, filho do professor Anderson Pedra, entrou aqui, já está aprendendo direito, vai se formar e entrar no escritório com o pai, né, João? Um abraço. O que eu estou vendo é um pequeno, viu? Já começou bem, né? Só acompanha. Pequeno? João Vitor é novo, pequeno não. Tô novo, pequeno não. Se for parecido com o pai, no evento de Aracaju, o Anderson estava aqui, eu fui tirar uma foto com ele, tinha 3 degraus, eu subi nos 3 degraus para ficar mais ou menos da altura dele. Joãozinho é Joãozão já, é grande menino de um coração de ouro. Mas perdão, amigo, pode continuar. Então, aí, qual é o sentimento que eu tenho? O professor Pedra está lá, eita, se o menino já tem 1,84 m, já passou de mim 13 centímetros. O professor Pedra está lá na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Vamos lá. Então, olha só, qual é o sentimento que eu tenho? É que para que eu conseguisse materializar com efetividade, olhando para a Câmara Municipal, o sentimento que eu tenho é que eu deveria elaborar um projeto de decreto legislativo. Porque eu vou também dizer àquele que vai contratar comigo qual é a forma que eu vou utilizar. Se eu faço uma resolução, teoricamente, o efeito é só para dentro de minha casa. Ó, a gente aqui vai contratar assim. E o cara que está lá fora? Como é que ele vai saber qual é o alcance dessa regulamentação que eu fiz? Quando o Executivo edita um decreto regulamentar, ele tem um alcance um pouco mais geral e abstrato, porque ele vai alcançar todo mundo ali, inclusive quem vai licitar com ele. Há previsão constitucional para isso. Quando eu olho para a Câmara, eu vou olhando para o Poder Legislativo. Eu quero fazer a minha regulamentação. O sentimento que eu tenho, não sei se faz sentido isso para você, é que seria um decreto legislativo. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Olhando tecnicamente os efeitos de cada uma dessas normas. Só lembrando que são normas privativas, então não há sanção do Executivo. Aprovou
o presidente da Câmara promulgue e publique aquilo ali está valendo. Tá? Então, esse é o sentimento que eu tenho olhando para a Câmara. Eu vou arrumar aquilo ali através de um decreto legislativo. É o sentimento que eu tenho. Bacana. O Alessandro está referendando aí. Para mim também é um decreto legislativo. Pronto, professor Alessandro, grande professor Alessandro. Meu amigo, a gente chegou aqui estamos chegando já perto do final, né, às 20 horas da nossa live. Deixa eu te perguntar, qual a tua mensagem? Depois a gente fala do seu curso, eu quero que a gente fale do seu curso, finalize falando do seu curso. Mas qual a tua mensagem para os gestores públicos, notadamente a nível estadual, notadamente municipal? Eu acho que é onde mais está pegando, né? Mas que ainda não prepararam suas equipes, não regulamentaram. Me deu, bicho, deixa eu pegar aqui o professor Pedra trouxe uma informação, me permita aqui, 2 minutos, velho. Eu não posso deixar passar. O professor Pedra, aqui na LES, na Assembleia Legislativa, fizeram um ato da mesa. Professor Pedra, querido, veja só, me permita, Rony, 3 minutos. Eu capturei da obra de um professor carioca chamado Carlos André Coutinho Telles, professor Pedra. O nome do livro dele chama-se O Princípio da Deliberação Suficiente no Processo Legislativo. Muito legal, no processo legislativo brasileiro, muito legal. O que é que ele fala? Ele diz assim, em linhas bem gerais, que um processo legislativo que é aplicado, teoricamente, de forma monocrática, apesar de que a mesa diretora é um colegiado, ele acha que esse processo legislativo ele não é democrático. Por quê? Vamos imaginar que fosse só o presidente da Assembleia, só ele. Editasse o ato, a lei vai ser assim. Essa usurpação de competência do colegiado, para o professor Carlos André, fragiliza o processo legislativo democrático. Por quê? Porque eu vivo num colegiado e a vontade de um só, teoricamente, se sobreporia a todo aquele colegiado. E qual é a ideia dele? E eu concordo. Quando eu falo, professor Pedra, sobre essa deliberação, sobre o decreto legislativo, seguramente eu também quero assegurar o princípio da deliberação suficiente no processo legislativo. Que é o quê, Rony? Vamos elaborar a proposição. Aqui eu não vou me referir a quem tem legitimidade ativa para propor esse decreto, sabendo a gente que só pode ser alguém de dentro do legislativo. Tranquilo, beleza? Quando eu levo isso a uma deliberação em plenário, seguramente, a deliberação do colegiado inteiro, seguramente eu posso ter ideias que vão melhorar ainda a qualidade daquele texto normativo. Quando eu olho para a mesa diretora, eu enxergo também um colegiado. Mas se eu for dar uma análise mais ampla sobre esse princípio que o professor Carlos André traz, e aqui é dentro da dinâmica do processo legislativo de produção de normas, qual é a ideia? Vamos potencializar a discussão da matéria. Então, se eu tenho um colegiado, e vamos imaginar de 24 deputados aqui em Sergipe, e a mesa diretora são 8, eu tenho somente um terço do colegiado decidindo uma situação. Então, qual é o sentimento que eu tenho? Que talvez, se essa deliberação fosse mais ampla, dentro de todo o colegiado, como foi, por exemplo, lá no Senado, Rony, muitas informações foram ocorridas de senadores. Quando foi para a Câmara, houve uma série de modificações. Por quê? Você deliberou de forma conjunta, digamos assim, né? Então, fica só esse registro aqui, professor Pedra, que é interessante a gente fazer esse pensamento. Paulo Alves, uma certa vez, falou comigo, ele estava aí, um amigo, não sei se ele passou por aqui pela nossa live, ele estava indo fazer um trabalho em uma determinada assembleia. O Senado não é de todo decreto ou resolução, enfim. Aí ele falou assim, como é que eu regulamento o PCA? Me parece que seria uma resolução, uma norma interna, será que não, Rony? Olhando sobre a ótica do princípio da deliberação suficiente. Nós aqui dentro, aí é o entendimento do colegiado interno, né? A gente vai fazer esse plano de contratação anual. Nosso plano é esse, que seria totalmente diferente de um gestor presidente da Assembleia dizer, vamos fazer isso. Eu estou aqui potencializando as interrogações em quem atua na área, especialmente na área de processo legislativo. Por quê? O que é que eu estou buscando? É potencializar a qualidade da produção normativa. Tem uma frase, irmão, do professor Quintanilha, eu tomando nosso tempo aqui, que é um querido lá da Câmara dos Deputados, e ele fez uma análise em relação a determinada situação em Brasília, e ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz assim, nós precisamos legislar menos, fiscalizar mais, a frase é, nós precisamos fiscalizar mais e melhor para legislar menos e com melhor qualidade, com maior qualidade. Quando eu amplio, Rony, o espectro de discussão da norma, seguramente, fatalmente, pelo menos na teoria, a gente vai ter uma norma jurídica melhor. Entendeu? Eu acho que
acho que fica bem interessante. Ó, Fábio aqui, meu parceiro aqui, professor Fábio aqui do TCE, falou, ó, o TCE editou o ato deliberativo do colegiado, dando poderes ao presidente para regulamentar a lei através de ato da presidência. Com todas as venhas ao que o TCE fez, né? Aí são questões que vão surgindo dentro da dinâmica da construção normativa. E é para isso que a gente está aqui, bicho, para conversar sobre o fortalecimento da gestão em sentido macro, entendeu? Não, é interessante ver o que é que diz, por exemplo, a nível de Estado, a Constituição Estadual, a nível de regimento, o regimento da Assembleia, o regimento do Tribunal. Matérias que são administrativas e são internas, eu acho que elas podem ser feitas por atos como resoluções, né, que são internas, né, para disciplinar administrativamente a repartição de competência, disciplinar como é que vão ser os ritos, os procedimentos. Mas é algo que a gente ainda está, talvez, claudicando a nível de processo legislativo. É um tema que a gente não falava tanto, né, Danilo? Há 15, 20 anos atrás a gente não falava tanto, fora, sobretudo, do Congresso Nacional, mas aos poucos, talvez até pelo maior amadurecimento das assembleias, das câmaras municipais, esse debate que é muito importante, que justamente envolve a legitimidade do processo de produção de normas, né, no Poder Legislativo, acaba vem ganhando melhor debate, eu diria melhor debate. Mas, meu amigo, para a gente fechar por conta do horário, eu queria te perguntar se você tem uma mensagem ou conselho para os gestores públicos que ainda não regulamentaram, ainda não prepararam suas equipes. Cada vez eu acredito que é um número menor de agentes públicos que têm tido esse comportamento omisso e letárgico. Mas qual a tua sugestão, a tua orientação, o teu conselho para esse tipo de gestor, digamos, letárgico, omisso? O que é que você orientaria, o conselho que você daria para ele? O primeiro passo, junte sua turma e inscreva todo mundo no curso prêmio do professor Rony Chaves. Para mim é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? O segundo é ter vontade. A gente tem que ter vontade de melhorar. A gestão tem muita gente que tem até boa intenção, mas falta botar para frente aquilo ali. Então, o sentimento que eu tenho é que o gestor precisa imaginar com mais força que ele pode melhorar. Eu digo sempre que os municípios, por menor que sejam, eles têm recurso. Agora, o que falta é quem está sentado na cadeira conseguir pulverizar aquele recurso dentro do município de forma que alcance o interesse da administração pública, que é a coletividade, bicho. Então, a mensagem é, meus amigos, vamos buscar o profissionalismo na gestão. A capacitação, o que você faz, o que a Negócios Públicos faz, o que a ela aqui falando, só citando exemplo, em relação à formação de pessoal, é extremamente relevante para o país. Porque você fazer um evento com 2, 3 mil pessoas, por exemplo, pregoeiros, etc., você encher aquilo ali de gente, seguramente, com a seleção de professores que essas empresas têm, você mesmo no seu curso, aí, o professor Ícaro passou aqui, o querido Ícaro Vital, amigo, parceiro, você, Marcos, aquele time lá que está na pós da Baiana, amigo, para quem está na área, não pode deixar de estar envolvido nesses processos, porque a gestão só melhora com formação continuada, com aprendizado que tem que ser contínuo. E as mudanças são frenéticas, Rony. Se você não está acompanhando aquilo ali, amanhã, meu amigo, você fica para trás e outros caras vão passar na sua frente. E uma dica, o mercado é desse tamanho, gigantesco, esperando por profissionais bem preparados para melhorar a qualidade da gestão do país. É isso aí. Verdade, amigo, verdade. Realmente, acho que e está no momento de ebulição nessa área de amadurecimento, então bons quadros, vai ter sempre espaço para bons quadros. Mas vamos lá, eu quero que você aproveite, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, mas quero que você fale um pouquinho sobre esse curso. Estou vendo que já nasce com alta qualidade, né? Você já trouxe o professor Anderson Pedra, o Anderson já é sócio lá do curso Premium, você já contratou o professor Anderson Pedra. O professor Anderson Pedra é caro. Rapaz, deixa eu agradecer a generosidade dele, bicho. Eu passei meia hora dizendo a ele, professor Pedro, o curso é assim, a ideia é essa, tá nascendo, vamos construir, eu preciso de você. Isso fruto, inclusive, velho, daquele encontro aqui em Aracaju, o professor Pedro estava, você estava também, eu conversei um pouco com ele, eu não sabia que ele cuidava disso, ele falou algumas coisas, eu fiquei maturando aquilo ali, e aquele áudio que eu te mandei uns dias atrás, áudio não, é um podcast, né? Porque um áudio de 3 minutos é um podcast, né?
o professor Pedra fala de tudo. Um dia pergunte a ele assim, as coisas mais, digamos, peculiares que ele já deu entrevista na Globo, tudo você vai ver. É uma enciclopédia. Então, velho, aí conversando com ele, enfim, a gente viaja muito, né? A gente escuta muita coisa, a gente pensa muita coisa viajando. E aí nasceu a ideia de a gente produzir o curso de formação de consultores e assessores em processo legislativo municipal. A gente vai focar em processo legislativo municipal. Aí nós temos lá 48 horas aula, Rony. Serão 16 módulos de 3 horas cada. Serão 48 horas. Eu vou fazer a coordenação do curso junto com o professor Vitor Maciel, que é um parceiraço da Bahia. E aí, além de mim, vou ser coadjuvante, mas vou fazer uma participação. A gente vai ter professor Anderson Pedra, professor Daniel Catelli, professor João Trindade Cavalcante Filho, professora Gabriela Schelp, professor Rafael Barreto, 5, 6, são 7, fugiu quem aqui? E professor... Aí, ó, eu trouxe o professor Pedra e ele ainda disse assim, olha como ele é bom. Ele disse, rapaz, tem um cara que eu preciso que você leve, que é o Carlos Casagrande lá, diretor-geral da mesa da Assembleia do Espírito Santo há muitos anos. Então, o professor Carlos vai estar com a gente. Serão 7 professores, 48 horas, tudo voltado ao processo legislativo. O tema é processo legislativo. Eu não tenho dúvida que a turma que estiver conosco lá vai sair firmes, preparados. Será sempre à noite, às terças e quintas, horário flexível aí. Enfim, eu agradeço também a oportunidade até de falar disso aqui para o pessoal. O sorteio você produz da forma que você achar melhor. Agora é restrito aos alunos prêmio do professor Rony Chaves. Dá um espaço aqui também, né? Valeu. Os alunos prêmio, eles gostaram do último que eu fiz, né? Fiz restrito a eles. Então eu peguei aquela, né? Aí foi para eu assistir aquela live. Vamos potencializar os alunos de Rony. Aí pode ser quem já foi ou quem vai entrar agora. Aí você escolhe. Ó, doutor Alisane aqui, ó, professor, parceiro, amigo. Vinícius Siddhartha teve um curso comigo aqui, já disse, a minha vaga está garantida. Fique certo. Tá bom, amigo. Vou fazer isso. Obrigado aí por oferecer. Vou divulgar também entre os alunos prêmios, os alunos do Roniflix. E aí peço para o Davidson fazer o sorteio. Tá bom? Valeu, querido. Meu amigo, olha, novamente, muito obrigado. Obrigado pela DR Live, por esse bate-papo descontraído, né? Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Tá bom, meu amigo? Continue nesse caminho aí de muita luz, essa jornada bonita de capacitação, ensinando muita gente. Muita gente mandou mensagem. Poxa, o DF é massa. Marco Alcântara, antes, muita gente. Pô, vai ser legal. Então, parabéns. Você tem muitos amigos, muita gente que lhe quer bem, compartilhou e esteve aí presente nessa live, tá bom? Uma ótima semana. Fica com Deus. Muita luz, muita paz para vocês, para todos que participaram aqui. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, velho, de coração pela oportunidade, pelo espaço, aos amigos professores aí que falaram, Marcos aqui. A ideia desse tema nasceu de uma conversa com o Marcos, inclusive. Obrigado a todos aí, gente que acompanhou essa live aí, a galera aí do Brasil todo aí, seus seguidores aí. Quem puder, de repente, ainda não me segue, cola lá, @Danilo P. Falcão, me segue lá, compartilha, manda mensagem, fala com a gente aí, viu? Valeu, Rony. Obrigado. Tenho certeza que a minha semana será maravilhosa. Começando assim, vai ser lindo. Todo mundo seguindo aí o professor Danilo, tá? Para aprender muito sobre o processo legislativo, tá bom? Irmão, um abração, fica com Deus. Tchau, tchau.